Irmãos, vamos estar meditando a palavra. Com os irmãos abrem o seu livro comigo, por favor. No livro de Gênesis, capítulo 22. Gênesis, capítulo 22. Nós vamos estar lendo do 7 ao 14. Essa mensagem, irmãos, ela tem o título Jeová Jireh, Deus provedor. Livro de Gênesis, capítulo 22, do versículo 7 ao versículo 14. Amém? A palavra do Senhor diz assim: Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. Ele respondeu: Eis-me aqui, meu filho. Ele disse: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Chegando ao lugar que Deus lhe dissera, edificou Abraão ali um altar, pôs em ordem a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar, em cima da lenha. Estendeu Abraão a mão e tomou o cutelo para molar seu filho. Mas o anjo do Senhor bradou do céu: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então o anjo disse: Não estendas a mão sobre o moço e não lhe faça nada, porque agora sei que temes a Deus e não me negaste teu filho, teu único filho. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus e eterno Pai, ó Senhor Deus, de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Ó Pai, nós te glorificamos, te exaltamos, bendizemos teu santo nome, Senhor. Colocamos mais uma vez nossas vidas diante do Senhor. Ó Pai amado, te agradecendo, meu Pai amado, ó Senhor, por este culto maravilhoso diante do Senhor. Te pedindo, Senhor, que o Senhor possa estar falando conosco, meu Pai, através dessa palavra, através dessa mensagem, aquilo que o Senhor colocou, meu Pai, mais no coração do teu servo, Senhor, não seja simplesmente coisas que quando são lançadas, meu Pai amado, dessas quatro paredes, mas que seja, meu Pai amado, algo provido do céu, para alcançar essas vidas, meu Pai, e que juntos, meu Deus, nós possamos estar louvando e engrandecendo o teu santo nome. Desculpe, irmãos. Nós possamos estar glorificando e exaltando o teu santo nome. Nós oramos, ó Pai, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra proverá, ela significa aquilo que ainda irá suprir a necessidade, ainda não é visível. Glória a Deus. A palavra proverá significa aquilo que ainda irá suprir a necessidade, ainda não é visível, mas existirá no tempo oportuno. Isso é o significado, irmãos, de proverá, daquilo que ainda vai acontecer, do que ainda não está diante dos nossos olhos, mas que nós temos plena convicção que vai chegar para nós. A passagem que nós lemos é uma passagem muito marcante, onde que demonstra realmente a figura de Deus como Deus provedor. Nós pegamos aqui na passagem, nós meditamos no texto que nós lemos aqui, nós vamos ver que Deus mandou, anteriormente, Deus mandou que Abraão pegasse seu filho, seu único filho, e o que levasse ele. E ali, irmãos, teve esse diálogo entre Abraão e Isaque. Abraão vendo seu filho ali, seu único filho, sendo levado, como se fosse como a oferta que seria dada. E Abraão, irmãos, eu acredito que ele foi passando por estágios. Assim como nós também, quando a situação se levanta para nossas vidas, a gente vai passando por estágio.
A gente não passa determinada coisa que a gente pensa assim, vai passar, vai melhorar, aí às vezes não melhora, aí passa por uma coisa que é um pouquinho mais difícil, aí vai passando por estágio. E aconteceu isso com ele. Ele pegou Isaac e saiu, partiu com ele. Imagina eu que ele pensava assim, Deus vai intervir, Deus vai fazer algo por nós. Ele próprio falou assim, meu filho, Deus proverá por ti o cordeiro para esse holocausto. Mas eles caminhavam, davam passos e Deus não intervia. Imagina eu que eles subiram aquele monte e Deus não intervia. As coisas iam ficando mais complicadas. Agora estava ele, só ele e Isaac. Ele já tinha dispensado os servos e Deus não intervia. Ele preparou a lenha para o holocausto e Deus ainda não interviu. Ele colocou o menino deitado sobre a lenha, o holocausto todo preparado e Deus ainda não interviu. E quantas vezes, irmãos, acontece em nossas vidas, mas Deus ainda não entrou com solução para aquele problema que eu estou passando, e a situação está parecendo que está ficando cada vez mais complicada. Parece que nós não vamos conseguir alcançar a solução. Parece que não tem mais jeito. E aí, irmãos, que a nossa fé ela é provada. Porque Abraão passou por todos os estágios. O filho dele estava deitado ali. E aí, irmãos, ele poderia ter, naquele momento, desistido, ter falado com Isaac: levanta-se. Levanta-se. Se Deus não fez até agora, Ele não vai fazer mais. Mas a palavra não nos diz isso. A palavra vai nos dizer que ele pegou ali cutelo, né? Ele levantou. Ele estava pronto, irmãos, a chegar até o limite. Até o último dos últimos estágios. E foi ali que Deus interviu. Foi ali que Deus mandou um anjo, assim como a Bíblia nos diz, e fala: Abraão, não atente contra o moço. Agora, Deus sabia que não tinha nada mais importante do que ele. Deus sabia que na vida de Abraão não tinha nada mais importante do que o Deus na vida dele. E ali, irmãos, Deus... Aí nós temos o versículo, né, que é um dos versículos muito conhecido, onde que fala assim, no livro em Gênesis 22, versículo 14: chamou Abraão naquele lugar: o Senhor proverá. De onde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Deus, igreja, é um Deus de provisão. Amém. Mas Deus, antes de Ele ser um Deus de provisão, Ele é um Deus que requer que nós tenhamos fé, que Ele possa prover nas nossas vidas. Quando a dificuldade vier contra nós, não é para nós retroceder, é para nós marcharmos, é para nós seguirmos em direção ao nosso alvo. Veja que provisão está relacionado com o tempo futuro, é aquilo que Deus ainda vai fazer. Só que a provisão, irmãos, para nós temos que crer em nosso coração, é a certeza que Deus vai fazer em nosso favor, é que Deus ele vai trabalhar por nós mesmo a situação parecendo que não tem mais jeito. Eu vejo, irmãos, assim como eu falei uma vez aqui, quantas pessoas têm entregado os pontos, quantas pessoas têm falado para si mesmas assim: eu não vou continuar essa caminhada, eu não vou mais ser crente, eu não vou mais servir a Deus, eu não vou mais insistir nesse relacionamento, eu não vou tentar mais seguir os meus negócios. E para, irmãos, no meio do caminho, porque não consegue romper, porque não consegue ver além da situação que está sendo vivida no momento. E aqui o texto deixa muito claro, irmãos, que Deus só entrou com providência no último estágio. Muitas vezes Deus permite que certas coisas aconteçam em nossas vidas,
não para nos matar, mas para que nossa fé seja fortalecida nele. Para que nós possamos estar olhando e vendo assim, olha só como é que Deus ele é tão maravilhoso. Me diz aqui, irmãos, como é que vocês acham que Abraão e Isaac desceu daquele monte? Depois de presenciar tamanho milagre da parte do Senhor. É testemunho, irmãos, de geração em geração. Você acha quantas vezes que Isaac contou essa história para os seus filhos? Você acha quantas vezes os seus filhos contaram essa história para os seus filhos? Que já eram os 12 lá das tribos. E você acha que quantos deles não chegaram, chamavam a sua família numa festa e dizia, os nossos patriarcas, um dia Abraão, no caso aí bisavô deles, pegou o nosso avô, que era o pai do pai deles, Isaac, e subiu para um monte. E por aí vai, irmãos. Passou de geração em geração. Então aquilo que aconteceu em nossas vidas, nós podemos crer que Deus vai estar com provisão e vai servir como testemunho para as gerações que ainda virão. Por aquilo que ainda vai acontecer nas nossas vidas. Porque o nosso Deus é Deus provedor. Aleluia. Jeová Jiré. Está na essência de Deus, igreja. Está na essência de Deus prover para os seus filhos. Aleluia, papai. Se nós colocássemos no nosso coração, irmãos, nós iríamos ser, sabe o quê? Provocadores de milagres. Nós iríamos provocar milagres do Senhor. Porque está na essência do Senhor prover nossas vidas, prover tudo aquilo que nós necessitamos. Deus está aí para fazer por nós. Olha o que a palavra nos diz no livro de Mateus, capítulo 7, do 7 ao 11. A palavra diz assim, ó: pedi e vos será dado, buscai e encontrareis, batei e a porta vos será aberta. Pedi e vos será dado. Aquele que pede, irmãos, recebe. É isso que está falando aqui. O que busca encontra. O Tiago diz, irmãos, para nós que se nós pedimos e não recebemos é porque nós pedimos mal, ou então nós pedimos por nosso próprio deleite. Se nós chegarmos diante do Senhor realmente com um coração sincero, um coração puro, nos servindo, irmãos, a verdadeiramente aquilo que nos traz a sua perfeita vontade, é claro que Deus vai ouvir o nosso clamor, Deus vai ouvir a nossa voz. E aqui não é eu que estou falando, irmãos, é a própria palavra que nos fala. Deus, irmãos, está pronto a ouvir o nosso clamor. Deus está pronto a ouvir aquilo que nós temos para pedir Ele. Amém. Deus sabe, irmãos, todas as nossas necessidades. E quando eu falo aqui provocador de milagre, muitas vezes nós nos conformamos com a situação que nós estamos vivendo. E é por isso que muitas vezes a bênção não chega sobre nossas vidas. Porque se eu entendo que Deus pode fazer todas as coisas, eu vou mover uma fé sobrenatural, vou chegar diante do Senhor, não colocando Deus por a parede, mas vou chegar diante do Senhor com a autoridade que foi nos dada, tem escrito lá no livro de Hebreus, com ousadia, chegar diante do Senhor e pedir para Ele, sabendo que nós vamos receber. Amém, papai. Deus, irmãos, Ele tem prazer de nos abençoar. Aleluia. Ele tem prazer de colocar em nossas mãos aquilo que está em nosso coração. O livro de Salmo fala assim, ó: deleite no Senhor e Ele realizará o desejo do teu coração. Mas fala primeiramente deleitar no Senhor. O que é deleitar no Senhor? Está alinhado com o propósito do Senhor. Então Ele vai ter o prazer de estar nos abençoando. E aquele que realmente deleita no Senhor vai fazer a vontade do Senhor. Amém. É verdade. E Deus vai nos abençoar conforme a sua vontade. Aleluia, papai. Quando eu chego diante do Senhor, eu posso estar passando uma prova, seja com qualquer área da minha vida, seja
espiritual, seja financeiro, seja material, seja físico. Eu chego diante do Senhor e falo assim: Senhor, eu preciso desta bênção. E está alinhado com o propósito do céu sobre a minha vida. E conforme eu colocando a minha fé em ação, eu recebo. E Deus se agrada, irmãos. Nós chegamos diante dele com ousadia, com autoridade, reconhecendo primeiro que Ele é o Senhor sobre todas as coisas, que seja feita primeiro a vontade dEle. Aleluia. Mas dizendo para Ele assim, ó: Papai, Papai, intimidade, eis-me aqui, Senhor, eu preciso desta bênção. E o Deus que nos ouve do céu, irmãos, Ele tem poder para nos responder. Ele tem poder para fazer o sobrenatural nas nossas vidas. O versículo 8 continua falando assim, ó: porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se lhe abre a porta. Se eu estou buscando, eu vou encontrar. Se eu estou pedindo, eu vou receber. Se eu estou batendo a porta, essa porta vai ser aberta. E aqui, irmãos, faz uma comparação de nós homens, nos versículos seguintes, coração a Deus. Que a Bíblia diz assim, ó: qual dentre vós é o homem que, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? E se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Se o homem, irmãos, mal, ele fala aqui no versículo 11: se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Se um homem que é mau, irmãos, consegue dar boas coisas, boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais nosso Pai Celestial. Quando nós levantamos de manhã, o Espírito Santo anseia para ouvir a nossa voz, dizendo para Ele a nossa necessidade, aquilo que nós precisamos. Bem sabemos que nosso Deus não é um Deus de longe, é um Deus de perto. É um Deus que quer ter intimidade com o homem. É um Deus que nós podemos compartilhar com Ele a nossa necessidade e ter certeza que Ele intervém em nosso favor. Aleluia, meu Pai, obrigado. Deus é provedor das nossas vidas, não pelo que somos ou pelo que podemos proporcionar a Deus. Deus é provedor porque é próprio da sua natureza divina. Deus não é provedor, irmãos, sobre nossas vidas porque nós somos boas pessoas, porque nós podemos oferecer algo para Ele. Até porque nós não podemos oferecer nada para Deus. Tudo que Ele faz por intermédio de nós é que Ele mesmo nos dá para que nós possamos estar fazendo para Ele. Se nós temos um dom, foi Deus que nos deu esse dom para que nós possamos estar fazendo algo para Ele. Então Deus, Ele é provedor sobre nossas vidas, não pelo aquilo que nós somos ou aquilo que nós podemos proporcionar para Ele, mas por causa da sua própria natureza divina. Amém. Isso fica muito claro, irmão, nos textos que nós temos aqui sobre um pai. Qual pai, qual mãe que vê um filho passando uma necessidade não vai acolher ele? Qual pai, qual mãe que verdadeiramente ama o seu filho, vê o seu filho passando algo, não socorre o seu filho? E isso falando, irmãos, de natureza humana, a natureza pecaminosa. Mas e Deus? Deus, irmãos, eu ouvi alguém falando uma vez: Deus não nos abençoa nós porque nós precisamos. Não é porque nós precisamos. Deus nos abençoa, irmãos, porque nós verdadeiramente damos lugar para que Ele possa fazer na obra dele nas nossas vidas. Muitas pessoas aí neste mundão aí precisam de Deus, precisam de uma bênção, precisam de uma cura, precisam de uma libertação. Mas se a pessoa não abrir o coração e não deixar Deus fazer a obra que ela deve fazer, não vai ter o agir de Deus. O prover de Deus, igreja, é em cima da nossa fé.
E quando nós, como filhos, deixamos Deus fazer o milagre, fazer o agir dele, Deus tem o prazer de estar nos abençoando. Ele olha para nós e nos abençoa. Somos nós, irmãos, que devemos buscar alcançar o favor de Jeová Jireh. Glória a Deus. Toda vez que algo se levanta contra a minha vida, eu penso assim, eu não tenho recursos, eu não tenho mais jeito, eu declaro com a minha boca assim: Deus proverá. Deus proverá. É melhor do que nós lançarmos uma palavra e dizermos: não vai ter jeito. E Deus, irmãos, manda um recurso. Deus abre a porta que é necessário que Ele possa abrir. Porque Ele é o Deus que cumpre as suas promessas nas nossas vidas. Então, dentro da nossa necessidade, aquilo que nós precisamos, nós podemos declarar com autoridade, com a fé: Deus proverá. Eu não tenho hoje, mas Deus proverá. Eu não consigo fazer isso, mas Deus proverá. Eu não sei como sair da situação, mas Deus proverá. Aleluia, Jeová. Deus vai fazer aquilo que eu não consigo fazer. Deus proverá sobre nossas vidas. E a provisão de Deus vai passar muitas vezes pelo sobrenatural. Quem aqui está realmente pronto para ver o sobrenatural de Deus? Aleluia, papai. Lembra da passagem da mulher que estava ali com um punhado de farinha, uma botija de azeite, e que estava esperando ali fazer um bolo, e ela e seu filho iriam comer e eles iriam morrer? Aí chega o profeta à sua casa, filho de Deus, e diz para a mulher: mulher, o que você tem aí? Eu tenho um punhado de farinha e uma botija de azeite. E o profeta diz para ela assim: prepara um bolo e traz para mim. Aquela mulher, ela tinha um punhado natural. Qual era o natural dela? O natural dela era o azeite, era um punhado de farinha. Ela poderia fazer o bolo, comer ela e seu filho, e ambos morrerem. E o sobrenatural? O sobrenatural é ouvir a voz de Deus. Se nós queremos viver o sobrenatural, igreja, nós temos que ouvir a voz de Deus. Aquilo que nós estamos vivendo hoje, que às vezes pode ser até, não sei qual área da nossa vida, que parece ser uma escassez, nós temos que buscar o sobrenatural de Deus. E para que nós possamos estar alcançando o sobrenatural de Deus, é necessário nós ouvir a voz de Deus. O que Deus tem te pedido para que o sobrenatural aconteça? Quem sabe Deus tem te chamado para oração, para o jejum. Quem sabe Deus tem te chamado para vigiar suas palavras. Aquilo que você tem falado diante das dificuldades, das situações difíceis da sua vida. Aquilo que você tem falado dentro da sua casa. Aquele não consigo, não posso, não vai dar certo. Talvez hoje é o dia que o Espírito Santo está te trazendo aqui para falar: tira esse não posso, não consigo, não vai dar certo, e coloque Deus proverá. Coloque no lugar dessas palavras que muitas vezes tem um prometo no seu coração, que Deus vai vir e vai multiplicar aquilo que você tem. Assim como Deus fez com aquela mulher, assim como Deus multiplicou aquela farinha, igreja, Deus multiplicou aquele azeite, de forma que já não tinha mais vasilhas para colocar azeite. Glória a Deus por isso. Deus vai fazer na vida de cada um também. Mas nós temos que aprender a alcançar o sobrenatural de Deus. Quem sabe você tem vivido algo que é uma escassez de pensamentos positivos sobre si mesmo.
E essa palavra aqui não é uma palavra de motivação, igreja. É uma palavra vinda do céu, que o Senhor quer trabalhar na sua vida. E se você tem olhado para si mesmo, você tem olhado para si e dito assim: Senhor, eu até sirvo ao Senhor, eu estou na igreja, eu medito na palavra, eu louvo ao Senhor, tu que está na igreja lá participar, eu estou pronto a participar, mas você ainda sente falta de algo. Você ainda sente que precisa de um romper sobre a sua vida. Os pensamentos que você tem sobre si são pensamentos pequenos. E aqui, irmãos, não estou falando de prosperidade, de dinheiro. Eu estou falando de uma vida abundante diante do Senhor. Deus tem algo muito maior do que você imagina para fazer na sua vida. Para você se sentir realmente valorizado. Para você se sentir amado. Você sentir como se realmente, e como foi aquele sacrifício ali na cruz do Calvário pela sua vida. E o sangue de Jesus realmente te lavar. E o sangue de Jesus te purificar. E o sangue de Jesus mostrar para você que você é a pessoa mais preciosa na face da terra. Oh, glória a Deus. Porque Jesus te valorizou. Porque Jesus te amou. Louvado Deus. Deus quer prover na sua vida esses pensamentos. Então tira esse pensamento de escassez. Tira esse pensamento olhando para si dizendo: eu não posso, eu não consigo, eu não vou chegar em lugar algum. E olhe para Deus e diga assim: Deus proverá. Quem sabe você é uma pessoa que tem tido sonhos, tem sonhado com um emprego melhor, tem sonhado com a reforma da sua casa, tem sonhado com pessoas próximas que às vezes você não vê mais tempo, que esteja junto, compartilhando com você da mesma mesa. Quem sabe você tem sonhado com muitas coisas. Deus se agrada disso também, sabia? É claro que o nosso primeiro pensamento de todos tem que ser o quê? A nossa salvação. Por isso nós temos que estar nossa vida em Cristo Jesus em dia. Porque se Jesus voltar hoje, nós somos salvos. Mas não deixe de sonhar. Aleluia. Não deixe de sonhar. Deus é um Deus que realiza sonhos. E os sonhos, igreja, está diretamente relacionado com a provisão de Deus. Deus vai prover aquilo que você não pode fazer sobre a sua vida. Eu creio, Pai. Só começa a lançar aos braços do Espírito Santo e deixar que Ele possa estar fazendo a obra dele. Na sua vida, na sua casa, na sua família, no ministério, tudo aquilo que envolve. Porque afinal a provisão de Deus ela se passa pelo sobrenatural de Deus. Deus, Ele proverá o nosso sustento. O recurso para a sua obra é provisão de Deus. Amém. Deus que provê, igreja. Aquilo que é vergonha, Ele transforma em honra. Quem sabe tem alguma área na sua vida que você pensa assim: sou tão limitado nessa área. Sou tão limitado nessa área. Quem sabe é nessa área aí que Deus, o Espírito Santo quer falar contigo hoje nessa noite, quer fazer uma grande mudança. Para que você possa estar rompendo. Para que Deus, irmãos, possa estar transformando a sua vergonha em honra. Para que Deus possa estar trazendo a luz, irmãos, da palavra, do Evangelho, cumprindo a palavra dele sobre a sua vida, que nós vemos aqui: aquele que pega, recebe, que busca, encontra, que bate, se abre. Deus tem algo maravilhoso para fazer na vida de cada um de nós. Aleluia. Mas nós temos que dar lugar. Nós temos que crer. Nós temos que saber que Deus, Ele vai prover sobre as nossas vidas. Nós temos que crer no Deus provedor. Abraão creu em Deus de todo o seu coração.
Eu creio que os irmãos aqui creem em Deus. Afinal de contas, saiu da sua casa, está aqui hoje, na casa do Senhor. Nossa casa, cultuando ao Senhor. Nós temos que crer em Deus, provedor. E quando nós cremos no Deus provedor, que nem foi pregado aqui, nós conseguimos ver o sobrenatural do Deus provedor. Toma posse da palavra. Veja o sobrenatural do Deus provedor sobre a sua vida. Sobre aquilo que você tem falado assim, ó, eu não posso, eu não consigo, não tem mais jeito. Você hoje nessa noite está tirando essas palavras e está dizendo, Deus proverá. Deus proverá. E você vai ver o sobrenatural de Deus acontecer. Mas só que não vai ficar aí, irmãos, somente nisso. Depois de todas essas coisas acontecer, você vai glorificar o Deus provedor. Amém? Porque a glória é dele. A glória é dele. A bênção, irmãos, já foi ter falado em altar, a bênção somos nós que usufruímos. A cura é nós que usufruímos. A libertação somos nós que usufruímos. A porta de emprego aberta, a bênção financeira, a bênção no campo espiritual, é nós que usufruímos. Mas só que a glória de tudo é dele. É para ele. E o nome dele é glorificado. Abraão viu Deus prover o cordeiro depois de ver a sua prova, a sua fé sendo provada. Deus vai prover um cordeiro para ti também. Amém? Eu não sei qual é o cordeiro que você está precisando, mas Deus vai prover um cordeiro. Seja qual área da sua vida. Só toma posse da sua vitória, aquilo que Deus tem preparado para ti. Aquilo que Deus tem preparado para fazer na sua vida. Deus proverá sobre nossas vidas quando nós entregarmos tudo para Ele. Abraão entregou tudo, irmãos. Abraão entregou seu único filho para que Deus pudesse estar fazendo a provisão na vida dele. Entrega tudo para Deus e Ele vai prover na sua vida. Amém? Vamos estar colocando de pé. Toma posse da palavra.